Olá, boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Estamos hoje aqui no nosso canal com mais uma live para abrir o dia D da campanha de proteção à criança e ao adolescente, né? A campanha contra a violência sexual e o abuso e exploração de crianças e adolescentes no país. Hoje cedo nós já começamos o dia nesse engajamento e agora nós vamos convidar a doutora Raquel Andrade, é pela página do Instituto, né? Isso. Do Instituto Infância Protegida, para iniciarmos a nossa live de hoje, que traz um tema extremamente relevante. Ela já está online aí pelo Instituto, eu mandei a solicitação. Eu fiquei bem impactada. Olá, boa noite. Tudo bem, doutora Raquel? Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, consigo sim. Também está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Só estou aumentando aqui um pouquinho, que meu volume estava baixo, mas agora está tranquilo. É porque mandou o convite aqui, eu aceitei logo. Maravilha, é isso mesmo. Vamos entrar, que daqui a pouco a senhora tem um compromisso também, né? E aí a gente consegue seguir o nosso roteiro aqui e caminhar. Eu estava falando enquanto a senhora estava assumindo aí, né? Aceitando o nosso convite. Eu vou fazer um pedido para a capitã. Por gentileza, pode me chamar de você. Ah, então joia. Então tá certo, Raquel. Quando você estava aceitando o nosso convite, eu estava comentando quão triste é esse tema, né? Hoje nós estivemos lá no memorial da Araceli e a gente ouve coisas, doutora Raquel, que a gente, assim, não consegue digerir, sabe? Acreditar que isso realmente acontece e acontece com muita frequência, né? Atos muito cruéis com crianças, com recém-nascidos. Assim, é realmente uma realidade muito dura. E é muito difícil de falar disso, né? Eu sou mãe enfim, estive lá hoje, ouvi o testemunho da ministra Damares, já ouvi alguns testemunhos, impactante, né? sim, muito marcantes, de pessoas que militam essa causa. E, assim, é muito triste. Nós precisamos, de fato, mudar a realidade dessa triste violência que assola, né, a nossa população e que tem tantas facetas, né? A gente vai falar de abuso, sim, mas aí você tem tráfico humano, você tem crueldade, você tem morte, espancamento. Então, assim, é algo realmente muito covarde, muito cruel e que a gente não pode fazer vistas grossas. E eu falo para você que eu fiquei, assim, o resto do meu dia com certo pesar, sabe? Por tudo que eu senti, que eu ouvi, que eu vi hoje cedo naquele nosso ato, né? De homenagem e de reivindicação sobre o que aconteceu. Mas, enfim, deixa eu só fazer uma breve introdução, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Vou fazer Imagina, é uma honra para mim. Ah, obrigada. Vou fazer uma breve explanação. A doutora Raquel Andrade, ela é advogada, presidente do Instituto Infância Protegida, membro da Comissão da Infância e Juventude da OAB do Espírito Santo, pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal, e faz um trabalho incrível à frente do Instituto. Esteve aqui ontem, me presenteou com essa linda caneca do Instituto. Que bom que gostou, que bom que gostou. Eu até falei, eu vou usar ela hoje na live para poder me hidratar aqui. E a gente vai fazer uma conversa, o Raquel, apesar de roteiro, bem tranquila e bem fluida, tá? Se você quiser falar alguma coisa, se a gente não conseguir seguir o roteiro, a gente vai entrando naquilo que nos possibilitar, né, o nosso tema. E aí, assim, eu vou fazer uma breve explanação de alguns dados e depois a gente entra nas perguntas. Apenas para as pessoas entenderem, Raquel, a gravidade desse assunto que você conhece tão de perto, né? E que tantas pessoas conhecem e que às vezes a gente acaba se esquecendo mesmo. Acho que essa é a palavra, né? Quem não está na causa todos os dias da infância, de qualquer causa que seja de proteção e defesa, às vezes acaba se esquecendo por aquilo não fazer parte da realidade dela. Mas às vezes é parte da realidade de um vizinho, de um familiar, né? Eu mesmo tive uma familiar nessas condições. Eu não vou contar a história para não caracterizar,
mas realmente é algo Sim. muito delicado e que impacta a vida da pessoa, assim, pro resto da vida, né? Como a ministra falou. Hoje ainda ela sente as dores daquilo que aconteceu com ela na infância. Então, assim, é realmente muito triste. Nós, como mulheres, né, Raquel, hoje eu falei, hoje cedo, Deus tem levantado mulheres nessa nação para se colocarem na posição e defender. Então, assim, nós como mães, nós temos esse dever, né? O pai é a proteção aqui, né? A mãe e o filho. Se essa proteção aqui falha, essa daqui tem que ser eficiente. Né? Nós não podemos ser negligentes e deixar completamente descoberto, né? Tem que ter uma cobertura para essas crianças. Mas deixa eu só fazer uma introdução de dados. A fonte aqui da nossa pesquisa é do Childhood Brasil e eu vou falar só de alguns dados, né? Nós constatamos que o Brasil registra 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ocupando o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infanto-juvenil. O primeiro país é a Tailândia nesse ranking. E que triste posição, né? Segundo lugar no mundo. Segundo lugar. Pois é. E a segunda constatação que nós fizemos aqui: 75% das vítimas são meninas. E eu até comentei lá em casa, né? Que a ministra falou que o Brasil é o segundo pior país para se nascer menina na América Latina, por conta desses dados Falou. de violação. Pelo Childhood aqui, a maioria das meninas é negra. Elas são negras, elas são vítimas de espancamentos, estupros, sujeitas a vício em álcool e drogas e também a infecções sexualmente transmissíveis por conta da ausência do uso de preservativos. Né? 10% dos casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes são de fato notificados às autoridades. Isso aqui assim, é muito difícil de falar, né? Se nós temos 500 mil casos constatados e apenas 10% é denunciado às autoridades, meu Deus. Pouco, né? Muito pouco. Muito pouco de denúncia para um volume tão grande de notificações, porque 500 mil casos por ano é algo absurdo, Sim. né? E aí a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o Childhood Brasil, lançou um levantamento que aponta os pontos vulneráveis da exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras. Outro dado assustador: entre 2019 e 2020, foram encontrados 3.651 pontos nas rodovias federais, sendo que 470 foram considerados como críticos. Aí é aquilo que eu falei, né? Que eu acho que é uma das coisas mais abomináveis da história da humanidade, que é o tráfico humano, que é a escravidão, principalmente com conotação sexual, né? Então, é uma realidade realmente muito difícil de tratar. Né? E as regiões com maior ponto de vulneráveis são o Nordeste, como acho que a maioria das pessoas já sabem ou suspeitam, né? O Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Norte. E a maior incidência de casos ocorreu no Paraná, seguido de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza, Raquel, que você vai conseguir falar bem melhor para a gente, né? Essa pesquisa foi só para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo conseguirem entender que realmente é algo muito sério, muito grave, muito triste, que nós precisamos enfrentar. Mas vamos para a nossa pergunta, né? Para as nossas perguntas, entrar e passar a fala para quem realmente domina o assunto. A gente queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Como que foi o seu percurso, a sua história, até você se envolver na causa da violência infantil? Começou na faculdade, já no primeiro período, quando eu me apaixonei pelo direito penal. E aí, quando chegou, eu me apaixonando e me aprofundando, né, no direito penal, depois direito processual penal, e quando chegou a época de me definir de eu definir qual seria o tema que eu defenderia como tese de conclusão de curso, eu fui à biblioteca da faculdade e lá tinham todos os temas que já haviam sido defendidos, e não tinha nada sobre pedofilia, sobre abuso sexual. Aí eu falei, é aqui que eu vou, é aqui que é a questão polêmica, é aqui que as pessoas querem esconder. Então, eu vou falar sobre isso. E aí o tema da minha tese foi pedofilia e a dignidade da criança e do adolescente. Maravilha, parabéns pela coragem, né, de
abrir esse caminho aí. Não é fácil, não foi Não, fácil. não é fácil, né? Muitos professores, muitos professores de direito penal, que são meus amigos, se negaram, inclusive, a serem meus orientadores. Não queriam ser. Imagino. Tentaram me demover da ideia e queriam que eu falasse sobre outro assunto, e eu bati o pé e falei que seria esse. Parabéns pela coragem e pela Obrigada. trajetória, né? Pela história que você construiu até aqui. Vamos para a segunda pergunta. Por que que você se envolveu com essa causa? Eu acredito que o TCC foi o ponto de partida, né? O que que você constatou ali que te levou a abraçar e a lutar por isso? O nosso país, ele tem, eu costumo dizer que o brasileiro, lamentavelmente, tem a síndrome do avestruz. Ele tem a cabeça enfiada na areia e não observa o que está ao seu entorno. Não aconteceu com ele, então não é problema dele. Então, eu não quis ser insensível e, pelo contrário, eu me sensibilizei com a dor de famílias que tinham os seus filhos abusados ou violentados. Eu, graças a Deus, a minha infância foi extremamente protegida, graças a Deus, mas nem por isso eu ia fazer vista grossa. Então, eu tomei para mim a dor do meu próximo e fiz disso o meu trabalho e a minha luta. Hoje eu digo que o Instituto é o meu filho. Eu não pude ter filhos, então o Instituto é o meu filho. Que bênção, que bênção. Deixa eu só fazer referência aqui, Raquel, algumas presenças, né? Muitas pessoas nos acompanhando, pessoas que sempre nos apoiam, o Harry está online com a gente, né? Nós temos pessoas cumprimentando aqui, a Manuela, boa noite, capitã, boa noite. Né? O Davi Ismael, que também deixou um comentário. Boa noite, Davi. Davi tem nos prestigiado aí nas lives também. A Evânia colocou que tempo triste para as nossas crianças. Né? O Davi colocou que possamos orar e fazer mais, com certeza. O Alex Mauro, boa noite a todos, boa noite. Tem muitas pessoas. Vamos orar e vamos agir, né? Sim, orar e agir. Orar e agir. As pessoas acenando. A Evânia colocou: precisamos de leis mais duras, urgente. O Hayat também está online. Obrigada, Hayat, meu primo, pela audiência. O Davi, que o nosso Deus te deu o renovo. Amém. Né? Muitas pessoas aqui online curtindo. A presidente Vanessa Brasil também está nos assistindo. O Davi colocou: um abraço, presidente Vanessa. Obrigada pela audiência. Né? E as pessoas interagindo aqui conosco. O Roberto Carneiro. Várias pessoas aqui online. E aí a gente vai dar prosseguimento para não ficar muito longo, né? A Claudinha da Piedade cumprimentando, boa noite, para a gente não ficar muito preso nos comentários. Mas assim que der, a gente volta e lê mais um pouquinho. E aí, então, foi falado da sua paixão pela causa, né? Mas, como eu falei, você está aí no Instituto Infância Protegida, né? E tem o termo que você utilizou para se referir à sua infância, né? Foi uma infância protegida. Como que surgiu? Protegida. E o Instituto, ele surgiu da necessidade de... A gente percebia a necessidade do excesso de casos e que a gente poderia ser um suporte para as instituições, ser uma rede de proteção junto com outras instituições que já existem e ajudar dando suporte ao Conselho Tutelar e outras instituições. Então, assim, nunca nos passou pela cabeça o interesse do protagonismo. Pelo contrário, a gente quer unir forças, unir esforços para quê? Para que a gente possa fazer o máximo que a gente puder para poder... A gente não vai conseguir acabar, mas pelo menos para diminuir o que a gente está vendo aí, principalmente na questão agora com a pandemia, né? Que os casos estão aumentando. Eu li uma reportagem da OAB do Rio Grande do Sul, são 320 crianças
abusadas por dia no Brasil, durante a pandemia. Então, isso é assustador. Então, por essas necessidades e outras, e por isso nós criamos o Instituto. Nasceu a sementinha, nós fomos trabalhando, e hoje, graças a Deus, existe de fato e de direito o Instituto Infância Protegida. Que bênção, parabéns. Você já começou a falar, né? Mas fala um pouquinho sobre como funciona o trabalho do Instituto e quais os serviços que vocês oferecem. Tinha até uma parte aqui falando um pouco sobre isso na introdução, que eu pulei, porque eu tenho certeza que você vai falar com muito mais propriedade, né? Sobre as funções que vocês desempenham como instituição não lucrativa, né? Qual a forma de parceria, como que o trabalho de vocês chega até as pessoas que precisam desse apoio do Instituto. Olha, capitã, a gente tem que dar o suporte jurídico e o suporte psicológico, tanto para as vítimas como para as famílias. E a gente estende, inclusive, para vítimas adultas que na infância foram abusadas e estão amparadas pela Lei Joana Maranhão. E a gente dá esse suporte jurídico, ajudando, encaminhando para a delegacia, acompanhando até a delegacia, caso haja necessidade, acompanhando o Instituto Médico Legal, acompanhando todo o processo. Se for instaurado um inquérito policial, também acompanhar dentro do todo o processo do judiciário. Então, assim, do começo ao fim. E o suporte jurídico a gente dá à família e à vítima, e mesmo depois da sentença prolatada, caso a gente obtenha a sociedade obtenha o sucesso de ver o abusador preso, o pedófilo preso, a gente sabe que o acompanhamento psicológico ele vai mais além. Então, a gente vai fazer o máximo possível de acompanhar durante o tempo que for necessário, porque as sequelas são muito grandes e, como a ministra mesmo diz, são para o resto da vida. É verdade. Né? Então, a princípio, a gente tem mais projetos, mas para começar e dar um trabalho de excelência, a gente está fazendo isso. As pessoas nos procuram, às vezes as pessoas do Conselho Tutelar nos ligam, veem alguma coisa pela internet, vem algum amigo comenta. A gente tem atendimento, inclusive por telefone, de fora do estado, e a gente tem pequenos voluntários que a gente liga, aciona e pede para ajudar lá. Então, a rede está crescendo. Que bom. O Instituto Infância Protegida, sabe? Não é só dentro de Vitória e Vila Velha. Está crescendo porque está vendo que é um trabalho que a gente faz com amor. Primeiro a gente coloca aquela porção do amor, depois nosso conhecimento jurídico e de outros profissionais, né? Nós temos profissionais de várias áreas, mas o essencial é o amor e também o comprometimento com Deus e com o próximo. É verdade, isso daí é o principal, né? Sem amor ninguém faz nada, né, Raquel? Pode até fazer por um tempo, mas quando vem a dificuldade... Fica a coisa engessada. A pessoa abandona a causa, né? Nós estamos com várias outras pessoas online. A minha mãe está assistindo a gente lá de Minas, com a minha tia. Obrigada pela audiência. A capitã é mineira? Sim, eu sou mineira. Eu também sou mineira. Eu também sou mineira. De onde? Eu sou do interiorzão. Eu sou de Itaiomi, perto de Governador Valadares. Ah, eu sou de Conselheiro Pena. Perto, mais ou menos perto também, por ali. De Valadares também. Nós temos aqui a Carminha. Eu fiz, inclusive, Direito na faculdade de Governador Valadares. Ai, que legal! E veio para cá depois. E eu tinha colegas de Conselheiro Pena que iam e vinham toda noite. Porque lá não tem, né? Faculdade de então é pertinho. É pertinho. Que bacana. Ó, a Carminha Intra, a Vanessa Brasil, a presidente do Instituto, desejando boa noite, falando maravilhosa live, obrigada. O André Leto, boa noite.
né? As pessoas comentando aqui. E eu tô lendo os comentários. O Devani, vereador de Vila Velha, entrou, acenou, deu boa noite, parabéns pra gente pela live, obrigada. E Obrigada. eu vim lendo aqui os comentários, a Maroca, o Instituto Capelania, a Rosa Uetinho, parabéns, Deus te abençoe, amém, obrigada. A Rosângela Lopes, boa noite. Né? Mas eu vim lendo aqui, Raquel, os comentários, porque a Evânia perguntou como podemos nos tornar um voluntário. Olha, voluntário isso é bom. Voluntário é bom. É uma cultura nova no país também que a gente não tinha. Não sei se a capitã tem a mesma percepção que eu, né? Mas a gente não tinha isso. A gente tem, é só entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram do Instituto. A nossa sede fica bem localizada, fica em frente ao Shopping Praia da Costa, chama Edifício Mubadala, ali em Vila Velha, e é muito fácil, porque logo chegando, descendo a terceira ponte, a primeira entrada, você dá de cara com o prédio. Então, é um ponto estratégico, inclusive um ponto, um local que foi um presente de Deus para a gente. Nos foi dada essa sede. Que benção. Vou só finalizar aqui as pessoas que interagiram. Cássio Kênia, boa noite, desejando boa noite. Voluntários Solidários, que é uma página de voluntários também, né? Como você disse, era algo quase escasso no nosso país e hoje, graças a Deus, tem aumentado o serviço voluntário. Né? Eles estão desejando boa noite, saudações solidárias. Boa noite. A Cléo Moscon, muito feliz em saber que existem pessoas como a doutora Raquel. É a graça de Deus na vida da gente. É verdade. A Rosa colocou mineiras vencedoras, amém. Guardiã da infância, boa noite, mulheres maravilhosas, obrigada, boa noite. Boa noite. Né? E nós temos aqui alguns outros comentários, mas vamos dar continuidade aqui ao nosso roteiro, porque senão a gente não conclui. Como eu falei no início da live, né, infelizmente, aí 500 mil casos de exploração sexual contra crianças registrados por ano no nosso país, que nos leva ao segundo lugar no ranking de violação aos direitos da infância, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho as formas mais comuns de abuso infantil no nosso país. São várias, mas assim, as mais comuns, né? Violência física, o abuso físico, a violência física, a psicológica, a sexual, emocional, inclusive verbal, até mesmo o assédio sexual infantil também, sabe? Eu poderia aqui elencar várias, mas uma das principais, as principais são essas e as mais comuns, E muitas, as que a gente mais vê, né? e muitas vezes elas atuam na mesma vítima, né? Mais de uma variável, né? Mais de uma variante, Sim. como no caso Araceli, né? Sexual, física, enfim. Nossa, eu tinha 2 anos de idade na época que aconteceu o crime, eu tinha 2 anos de idade. Eu não tinha nascido ainda, né? Eu tenho 30 hoje. Tem 48 anos da morte dela, mas assim, é uma história tão brutal, tão tocante, né? Que eu acredito que, independente do nosso local nesse tempo, a gente se sente solidarizado com a dor da família. Sim. E com a dor da nação também, né? O sangue derramado, né? O sangue inocente derramado é algo que a gente precisa se arrepender enquanto nação, né? E buscar que isso não aconteça mais, porque infelizmente, por sermos país não tão desenvolvido e convivermos tanto com a violência, às vezes a gente acha que é normal, né? As taxas de homicídio, as taxas de crime tão altas, e a gente lida com isso como se fossem apenas números, mas não são só números, né? São vidas, como eu falei hoje cedo, sonhos e propósitos. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Então vamos dar continuidade aqui.
Isso aqui eu acho que é o principal, assim, sabe, Raquel? Se eu fosse elencar um ponto alto da nossa live, eu acho que seria essa pergunta que eu vou te fazer agora. Por quê? Vamos ver se eu vou conseguir responder. Com certeza. Porque, assim, a gente fala muito em punir, 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 punir. Punir é necessário para que as pessoas sejam inibidas e para que elas também não sejam desencorajadas em continuar praticando. Que dentro, né, do mundo ideal haja uma ressocialização, enfim, a punição é importante, eu não estou tirando o mérito, tirando a importância da punição. Mas algo que a gente, Sim, às vezes, negligencia é a prevenção. Porque seria muito melhor não ter que punir ninguém. Seria muito melhor conseguir detectar um sinal. E aí, assim, é muito difícil falar sobre isso, sabe, Raquel? Tem assuntos, eu sou muito dura, as pessoas falam, né? Até pela minha profissão. Mas alguns assuntos realmente são muito, assim, avassaladores e deixam a gente sem norte. E violência sexual contra a criança é algo assim que não dá para conseguir conviver com isso. Uma em cada não dá. 3 meninas, né, sofrem violência, algum tipo de violência. Eu, assim como você, graças a Deus, nunca fui violentada, mas eu já passei por uma situação de quase ser dentro da minha Meu casa. Deus. E assim, eu vejo a mão de Deus me protegendo. Eu acredito que Deus usou a Amém. minha mãe para identificar uma reação diferente em mim, porque só o fato de uma ameaça de uma violação já alterou o meu comportamento. E graças a Deus a minha mãe teve essa sensibilidade e conseguiu atuar antes que houvesse de fato uma violação, né? Mas assim, tantas crianças são violentadas, emitem esses sinais, como foi falado hoje cedo pela ministra, e as pessoas não conseguem perceber ou não conseguem lidar com isso, porque às vezes a pessoa percebe, mas não consegue tomar uma atitude de denunciar, se sente envergonhada, se sente pressionada. Eu não sei o que a pessoa sente, a gente também não está aqui para julgar, mas não consegue reagir diante do que está vendo. E a pergunta aqui, que é a mais importante ao meu ver, quais os indícios de que uma criança está sofrendo ou sofreu algum tipo de abuso? Quais são esses sinais tão preciosos que a gente precisa aprender a captar, né? E como a ministra falou, não ter como mentira aquilo que a criança está falando, mas ou falando ou se comportando, né? Aquilo que ela tá nos entregando em forma de palavras ou de comportamento. Quais são esses sinais e como que a gente reage a eles, né? Qual que é a forma de reagir a eles? Olha, a criança dá sinais. Tem pessoas que falam que elas não dão. Elas dão sinais. O que aconteceu com a sua mãe é o que precisa acontecer com os pais. Ser mais sensível, ter mais percepção, estar mais próximo aos filhos, porque se a criança é extrovertida, que ela de repente se torna introspectiva, é um sinal. Se o rendimento escolar dela caiu, é um sinal. Se ela começa a não querer mais conviver socialmente em família, se tranca no quarto, é um sinal. Se alguém, em especial, ela não quer ficar perto dela, pode ser um possível abusador. Ela emite sinais. Às vezes, perda de apetite, automutilação. Isso é um grito silencioso, sabe? É um sinal. E, lamentavelmente, se esses sinais não são perceptíveis, acontece o que, graças a Deus, Deus livrou a ministra. Chega ao ponto de que o adolescente ou a criança chega num abismo e ninguém ouviu e nem percebeu os sinais, chega ao suicídio. E é isso que a gente não quer. Ou a ser violentada até a morte, como aconteceu com a Araceli e com tantas crianças, né, no nosso país. Aquilo foi algo assim, aquilo foi algo que a minha vida toda, quando eu comecei a ter discernimento do que aconteceu, minha mãe sempre contou e aquilo sempre mexeu comigo. E a minha irmã mais velha se parece muito, quando era da mesma idade, cabelinho de franja, preto e comprido. Minha mãe tinha muito medo que confundissem, inclusive, ela com a Araceli. Então, aquilo foi... E assim,
ironicamente, o corpo ser jogado onde hoje é o hospital infantil. É verdade. Sabe? É doloroso, porque ela morreu, uma família foi destruída, porque foi cada um para um lado, né? Eu acho que todos os anos a gente tem que sim lembrá-la, fazendo uma homenagem póstuma, porque ela é um símbolo, né? E, lamentavelmente, naquela época, 48 anos atrás, não tinha, assim, tanta violência. E aquilo chocou não só o Espírito Santo, chocou o país. É verdade. Né? E nos choca até hoje, né? Choca, com certeza. Então vamos seguir aqui nas nossas perguntas. Quais são os fatores de risco para uma criança estar mais propícia a sofrer violência? Eu diria que o excesso de uso de celular sem a vigilância dos pais, para um jovem, para um adolescente ou para uma criança, não existe senha para pai e mãe, então até os 17 anos e 11 meses, celular, tablet, notebook, não tem senha. Eu acho que o pai e a mãe estarem sabendo o que está acontecendo com o filho, com o celular, saber quem são os amigos, eu acho que é melhor. Eu até aconselho para muitas pessoas, tragam os amigos dos seus filhos para dentro de casa, para você saber com quem que eles estão convivendo, se são boas as companhias, se vai agregar coisa boa para o seu filho ou para sua filha. Então, assim, isso ajuda bastante a equilibrar e não tem uma maneira 100% de você estar ali com o seu filho e livrar, porque você não pode colocar numa bolha, mas você tem esses dispositivos que são, acima de tudo, seja amigo e seja amiga do seu filho e da sua filha. Sente, converse, alerte. A prevenção é a melhor coisa, sabe? Conversar abertamente, além de pai e mãe, ser amigo e amiga do filho e da filha. Sim. Como eu falei, a gente teve até uma experiência nesse sentido, né, de ter uma violação na família. Não muito próximo, mas dentro da nossa família. E graças a Deus a violência foi interrompida por conta de uma abordagem que foi feita e a criança, né, conseguiu se abrir. E é curioso que muitas crianças querem falar, mas não se sentem seguras, né, não conseguem se abrir. Se alguém suspeita que uma criança está sofrendo violência doméstica por alguns desses sinais que foram falados, mas não consegue extrair da criança ali, qual é a forma de abordar? Como que traz essa criança e consegue passar ela segurança para que ela conte o que aconteceu? Isso depende muito da idade da criança. Se for uma criança que ainda não verbaliza, e quem está mais próximo está percebendo, o melhor é procurar um profissional, uma psicóloga, um psicólogo, né? É sempre importante isso, mas vai depender muito da idade e do tipo de percepção que ocorreu. Dependendo, ela pode já verbalizar e já partir para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência. O próprio delegado vai ver se há necessidade de um exame de corpo de delito. Nem sempre o laudo vai ser positivo, ele vai ser inconclusivo às vezes, porque já se passou um tempo. Mas depende muito, porque cada vítima é diferente a abordagem, né? E só para complementar o que a capitã me perguntou, os fatores de risco, como eu quero só enfatizar, principalmente nessa pandemia, cuidado com o computador e com o celular. É um grande fator de risco no momento, porque os pedófilos, eles têm uma rede de internet que eles são muito mais espertos
do que muitos hackers. Eles entram num chat de escola se passando por um aluno, e ali ele alicia. Então, por isso que eu voltei para enfatizar a questão do cuidado e da observação com quem o seu filho está conversando nas redes sociais. É verdade, muito importante essa vigilância, né? Acompanhar, supervisionar o uso Sim. dos equipamentos tecnológicos, principalmente. Essa pergunta que eu te confesso que eu nem queria te fazer ela, porque realmente hoje eu já ouvi tantas coisas que a gente não acredita, como eu falei, né? Mas em toda a sua militância aí nesta causa, né? Qual foi o pior caso que você já presenciou trabalhando na proteção da infância e da juventude? Foram muitos casos que, se a gente for falar, chocam, né? Eu costumo dizer o seguinte: uma vez eu fui ao Instituto Médico Legal, não aqui no Espírito Santo, com um delegado amigo, e naquela mesa fria tinha o corpo de uma criança ainda não tinha feito 3 meses de idade. Ela tinha sido estuprada pelo pai e, em decorrência do estupro, ela faleceu. E eu vi já o corpo sendo feito autópsia pelo médico legista, e o delegado me fez a seguinte pergunta: como você consegue? Eu falei assim: eu aqui estou me fazendo de dura porque eu preciso, porque é profissão. Mas eu chego em casa, eu boto a cabeça debaixo do chuveiro e eu choro muito. Depois eu vou para o quarto, me abraço a um travesseiro e converso com Deus, que é o meu melhor amigo, peço forças para que no dia seguinte eu possa continuar, porque outros casos virão. Mas só para poder aliviar o que eu falei aqui sobre a criança, nosso trabalho também tem uns resultados muito bons. Em uma das lives que eu fiz, uma pessoa do Nordeste estava assistindo e eu não sei, a gente fala tanta coisa, e ela estava com o celular ligado assistindo a live e ela ia tirar a vida dela. Em 2 frases que eu falei, ela desistiu de tirar a vida. E essa semana ela me procurou para poder falar isso. E aí eu comecei a conversar com ela e eu entrei na questão de que o amor de Deus por ela era tão grande que eu não sei o que eu falei, mas que impediu que ela tirasse a própria vida. Então, tem essas coisas ruins, mas você se sente feliz. Você se sente feliz porque naquele dia você conseguiu evitar o pior, sabe? E todos os dias eu peço: meu Deus, me ajuda a ser instrumento, me ajuda a ajudar a fazer aquilo que é importante, não como melhor do que ninguém, mas como aquilo que o Senhor me deu como missão de vida. Porque eu até contrario a minha família. Eles queriam que eu fosse juíza. E eu falei que eu paro aqui como advogada, porque o meu trabalho é o instituto. Eu não vou seguir a carreira que outros familiares têm na área jurídica. Que bacana. É uma vocação, né? É uma vocação. Sim, é um chamado. Que lindo. Bom, as perguntas que seguiam aqui era sobre o trabalho voluntário, né? E já foi respondido pela demanda de uma seguidora. Então, como a gente já está bem próximo do seu horário, eu vou te passar a palavra, porque a minha assessoria me contou aqui que você queria me fazer umas perguntinhas para a gente conseguir dar essa oportunidade de finalizar dentro do seu tempo. Sim, eu só queria saber essa questão agora da pandemia e tudo. Quais são as medidas de emergência que, em conjunto com as instituições, podem ser efetivadas para diminuir a vulnerabilidade do menor? Olha, nesse período
de pandemia, né? Houve um retorno aos lares. E, infelizmente, as coisas que eram invisibilizadas, né? E que tiveram um certo tipo de denunciação social, elas meio que voltaram a acontecer. Por conta do fechamento Sim, dos empregos, das escolas, tudo que todo mundo já entende, né? Mas, assim, a forma mais palpável de buscar um atendimento emergencial é por meio dos canais oficiais, né? A gente tem disques denúncias, tanto silenciosos como a denunciação direta mediante as autoridades, né? E buscar também, e aí eu acho que esse é o papel principal da sua vocação e da vocação de tantas pessoas que são comissionadas para se doarem a alguma causa, buscar esses parceiros. Porque muitas vezes, assim como na violência doméstica familiar, as pessoas elas não querem ir até uma autoridade pública, até para não haver uma formalização, um desgaste emocional, uma sim, exposição pessoal e familiar. Mas existem outras formas de sair daquela condição de violência que não única e exclusivamente a judicialização da causa, né? Ou o registro de uma ocorrência, ou um escândalo midiático, até porque essas questões elas precisam ser vistas, mas elas precisam ser vistas com muita sensibilidade, né? Porque é uma vida, uma intimidade, é uma pureza que precisa ser preservada. Então é algo que precisa ser tratado com respeito, com sigilo, sem expor a pessoa que está na condição de violência, sem expor aquela família, tomando as medidas com os rigores da lei, mas sem essa exposição. Então, assim, divulgação, eu acho que é essencial, e esse é um dos motivos que a gente se propôs a fazer a live, não só do Maio Laranja, mas outras temáticas que nós temos trazido, para que as pessoas se despertem para essas causas, né? Então, conscientizar as pessoas, falar da prevenção, como eu falei sobre essas causas, de detectar ali o que está acontecendo com aquela criança, e aí uma mãe, uma tia, uma avó, um pai, um primo, poder perceber, ou que seja levar num psicólogo, que aí você já inicia um tratamento, se não for algo grave, ou que seja fazer uma denúncia pelo Disque 100, que é sigiloso, não é isso? Não tem essa divulgação de sim, dados. Né? Nós temos um 181, que também é um canal de denúncias aqui no estado. Então, é uma série de medidas que a pessoa pode adotar. A gente só pede, né, Raquel, que não fiquem calados, que não deixem a violência se exatamente. perpetuar, que busquem uma saída, que seja por uma instituição filantrópica, que seja pelo poder público, que seja alguém da família que possa acolher essa pessoa e tirá-la daquela condição ali de violência, porque às vezes tem essa pessoa que pode ser um suporte É, emocional, um é, suporte familiar, um suporte financeiro. Porque, como eu falei, a gente precisa punir, mas a questão não é punir as pessoas, a questão é não deixar o crime acontecer. A questão é não sim, deixar as crianças sofrendo. A questão é não deixar as pessoas amordaçadas numa condição subhumana, numa condição de violação, numa condição de degradação da identidade, da dignidade daquela pessoa, daquela criança, né? E hoje eu refleti muito sobre esse tema, porque o que eu ouvi sobre violações de bebês, né, de sim. crianças, de bebês, isso é muito difícil de conciliar com o que deveria ser o padrão da humanidade, né? Infelizmente. É. Infelizmente. Bom, eu vou só fazer mais uma última pergunta e rápida. Dentro da gestão atual, seria possível uma parceria, pelo menor, com o nosso instituto? Não digo apenas pela questão financeira, mas para trabalharmos em conjunto. Se não tiver ainda essa intenção, a gestão atual gostaria de se juntar ao instituto para lutarmos em favor da criança e do adolescente? Olha, Raquel, comigo enquanto pessoa, pode ter certeza que você pode contar. Para o que precisar aí, dentro das minhas limitações, eu estou à disposição para apoiar não só o Instituto Infância Protegida, a causa das crianças, mas aquelas pessoas a quem eu puder ajudar, porque eu não acredito que as coisas aconteçam aleatoriamente. Dentro de toda Sim, a sabedoria de Deus existe um propósito para todas as coisas. E eu acredito que eu fui eleita vice-prefeita para
esse propósito. E a causa maior é ajudar as pessoas, principalmente aquelas que são vulneráveis. Porque às vezes todo mundo precisa de ajuda, mas tem gente que precisa de mais ajuda. Né? Enquanto gestão, enquanto prefeitura, eu vou apresentar o Instituto para as nossas secretárias aqui de assistência social, de direitos humanos, e dentro ali do planejamento delas, eu acredito que elas consigam sim fazer algum tipo de parceria de contribuição, né? Mas independente dessa parceria formal, tenha a vice-prefeitura, tenha aqui no município de Vitória uma base aliada que vocês podem contar para o que vocês precisarem, para divulgação, para apoiar o trabalho, para caminhar junto, né? E saiba isso é muito bom, graças a Deus. Que nós somos admiradores da luta de vocês, do trabalho, da dedicação e do amor à causa. Porque, assim, como eu falei hoje, eu refleti muito sobre isso. E eu fiquei pensando, poxa, é realmente um assunto que precisa muito dessa visibilidade. Mas como é difícil dar visibilidade a uma causa tão triste, né? E eu fiquei me questionando se eu teria estrutura. É uma causa silenciosa, é uma causa que ninguém quer trabalhar e muita gente e ainda no século XXI é um tabu. É um tabu. E eu fiquei me Mas questionando. a gente não vai desistir por causa disso. Sim. A gente não vai desistir por causa disso. Com certeza, eu tenho certeza disso. Eu fiquei me questionando se eu teria estrutura para lidar com isso todos os dias. Porque uma coisa é você apoiar, é você entender a importância, você dá até uma divulgação. Mas quando você começa a passar o seu cotidiano à frente, investigando, né? E tendo contato com as vítimas, tendo contato com os agressores, tendo contato, como você deu o seu relato, né? E você tem que criar esse diário de descontaminação, não sei se essa é a palavra adequada, mas desintoxicação da sua alma, porque não é algo que você consegue lidar friamente como outros tipos de desvios humanos, né? Não é algo que você consegue ver e depois simplesmente deitar a cabeça no travesseiro e dormir como se nada tivesse acontecido. Então, assim, eu admiro muito a força, a coragem de vocês e a determinação de permanecer, de perseverar, né? Independente dos baques diários, né? Conseguir no outro dia ter força para continuar. Parabéns mesmo, vocês ganharam uma grande admiradora. E, assim, vou ajudar. Não militando diretamente na causa, até por conta das funções aqui, né? De vice-prefeita que impedem um pouco dessa participação tão contundente. Mas eu vou ajudar na medida do possível e fico fã de vocês. Talvez no momento futuro eu consiga superar essa dificuldade, porque realmente é difícil lidar com esse sentimento. Estou falando do sentimento enquanto ser humano de constatar essas maldades que acontecem com as nossas crianças ainda hoje. Como diria Renato Russo, a humanidade é desumana. É desumana. Raquel, foi um grande prazer. Nós estamos aqui com... Prazer foi meu, foi uma honra, capitão, foi uma honra. Obrigada, a honra foi minha. Nós estamos aqui com muitos comentários, mas como você tem o seu compromisso, né, um compromisso formal, a gente vai entrar no limite de tempo que você pediu para a gente caminhar. Agradeço muito. Poderemos ter novos momentos como esse mais para frente, se for necessário. Com certeza, na hora que a capitã chamar, a gente está a posto, pronto para ajudar. Muito obrigada, igualmente. Precisando de ajuda, saiba que pode contar comigo, com o meu gabinete. Obrigada a todos que nos assistiram, que acompanharam, que entraram, que interagiram conosco. Obrigada, Raquel. Obrigada ao Instituto, né, na sua pessoa, capitã. Todos os colaboradores, voluntários, todos os militantes da causa. Que Deus abençoe muito vocês. Amém, amém. Ore por nós. Pode deixar. Beijo. Grande abraço. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.